Tecnologia aqui, né? Bom, boa noite, companheiras e companheiros. Eu acho que mais um processo de preparação de campanha salarial e, evidentemente, todo ano a gente começa discutindo a importância de um congresso como esse, um banco público como o Banco do Brasil, uma categoria como a categoria bancária, e o papel que tem nos debates, não só internos, na defesa das nossas condições de trabalho, salário, mas mais ainda, em especial, e é isso que nós da CSP com Lutas queríamos destacar, no momento e a situação que nós estamos vivendo. A crise econômica, nós estamos assistindo agora, esses últimos dias, o processo da Europa, que cada vez torna-se mais difícil, para não dizer impossível, que continuem dizendo que a crise é da Grécia, ou a crise é de Portugal, ou a crise é da Espanha. Não é uma crise pontual de um ou outro país, das correntes mais débeis e mais frágeis da economia imperialista europeia. É uma crise global, iniciada em 2008, clássica do que é o sistema de produção capitalista, agravada e potencializada por mudanças estruturais muito importantes do último período. A combinação da internacionalização da economia, inclusive com o deslocamento dos centros mais importantes de produtivos, como o processo da China, se transformando na fábrica do mundo. A alta concentração de capital e a financiarização da maneira como se potencializou e exponencializou nos últimos 30 anos. O retrocesso brutal do limite e das conquistas anteriores de décadas passadas da Constituição dos Estados Nacionais e o seu grau de independência. Esses elementos que potencializam e exponencializam a crise são muito importantes para um debate como um congresso como esse. Nós estamos num congresso que vamos discutir uma campanha salarial, índice de reajuste, PLR, condição de trabalho, assédio moral no dia a dia, para empurrar a desgraça do seguro, os produtos, as metas, aquela situação que nós conhecemos do dia a dia, mas isso tem muito a ver exatamente com a situação mais global que nós estamos discutindo. Uma crise deste patamar que nós estamos vivendo não pode ser debatida e discutida simplesmente com meias medidas. Entender a situação econômica do Brasil, e não só do Brasil, como dos BRICS, numa realidade como essa, como uma situação à parte distinta da crise, nos parece um erro, um equívoco brutal. A política econômica e a situação dos BRICS é parte da situação da crise. Tradicional e clássica. Em situações de crise, a possibilidade de potencializar e utilizar de novos mercados. A utilização e a expansão de mercados na China, no Brasil, na Índia, na Rússia, com dinheiro público e crédito, com a aparência, e evidentemente a crise aqui ainda não chegou no mesmo patamar que nos outros locais, e não estamos discutindo aqui o catastrofismo de que era melhor estar da maneira como está na Espanha, ou em Portugal, ou na Grécia. O que estamos discutindo é que a política econômica implementada é parte da política geral do imperialismo, e não exceção e enfrentamento. Aqui, o subsídio para a indústria automobilística, manter a venda de carro no patamar como está, em vez de dirigir a maior parte do dinheiro público para a construção absolutamente necessária, para a coisa mais ridícula, não ter que levar 2 horas para se deslocar numa cidade como São Paulo para chegar em Guarulhos. Transporte público. Nós continuamos vendendo carro. E agora tem crédito, para manter o potencial da indústria automobilística funcionando no patamar lá em cima. Discurso, manutenção do emprego. Não é verdade. Cada momento que sai a liberação de grana, não vem como medida complementar e junto à garantia da estabilidade do emprego. E nós sabemos isso. Não há como discutir um patamar de crise como esse se não discutirmos de maneira clara e séria o problema da estatização do sistema financeiro. As meias medidas, o problema da redução da taxa de juros, é parte de uma política global para a manutenção ainda em alguns países de um crescimento econômico baseado no mercado local, que rapidamente vai se estagnar, porque estão se gerando as mesmas bolhas que se geraram também nos países sede do imperialismo.
ou o crédito fácil do processo imobiliário, da indústria automobilística, não vai explodir mais cedo ou mais tarde. Nós achamos que esse debate tem que ser feito. Essa discussão tem que entrar. Saudando um congresso como esse, que vai para uma campanha salarial e tem que retomar um debate mais estratégico. Não só a BLR, os elementos que introduziram no último período, de remuneração variável, com uma aparência de conquistas e que estrategicamente coloca a nossa categoria absolutamente fragilizada. Porque nós queremos salário e não as verbas salariais complementares vinculadas a mecanismo de produtividade, de lucratividade, que estrategicamente nos arrebentam. E é necessário retomar esse debate. A situação internacional não é só a crise econômica, também as mobilizações e lutas. As grandes mobilizações que a gente vê no continente europeu, as greves, os enfrentamentos, aqui no Brasil, acabamos de conseguir, informo, ontem foram presos 26 garotos aqui de Guarulhos, da Unifesp, no processo de luta na greve da Universidade Federal. Estavam na delegacia, estavam até agora na Polícia Federal, enquadrados com formação de quadrilha para serem transferidos para um presídio. Não há luta na defesa da universidade pública desse país. Conseguimos agora o habeas corpus, não vão ser levados para a prisão. A política da criminalização, como nós assistimos, que tem como ponta de lança, evidentemente, o governo Serra, o governo Alckmin aqui em São Paulo, é a mesma merda, desculpa, Serra, Alckmin. O ataque à USP, o processo do Pinheirinho, a desocupação da favela do Moinho, o Kassab, são debates estratégicos que estão colocados para o próximo período, mas vinculados com uma discussão programática. Por último, desculpa me alongar, mas se me coloca logo de cara, quando for aqui todo mundo, então, aproveita um pouquinho, vocês vão bater mesmo. Fique à vontade. A gente já se conhece. E eu nem vou puxar o atestado médico para vocês não bater pesado, porque por política isso não vai. Fique tranquilo. Ao contrário, me dá vida exatamente o debate, a discussão e a possibilidade de confrontar ideias, de discutir o que é que está acontecendo e buscar quais são as saídas. Um outro elemento que eu queria destacar aqui para vocês. É impossível, na magnitude da crise que nós estamos vivendo, e queria dialogar com toda tranquilidade com companheiros novos que estão chegando aqui e aqueles um pouco mais experientes como eu. Um dos elementos centrais do que nós estamos assistindo no mundo tem a ver com o programa democrático. Quem olha o processo do mundo árabe, claro que se você olhar e achar que é só o problema da democracia, está absolutamente enganado, porque está vinculado com a crise econômica. Mas as mobilizações na Europa, os setores da juventude que passam completamente por fora dos velhos aparatos e das velhas organizações tradicionais, que buscam novas formas de organização, de como lutar e como resistir. Colocam um debate para aqueles que já estão há um tempo no movimento e estão nas estruturas de representação, de como dialogar e organizar de fato sindicatos e movimentos com uma outra característica, com a característica da participação efetiva da base, da democracia, da unidade onde o respeito à diferença seja colocado. E esse debate está planteado para nós, colocado para todos nós. Na relação do comando, no processo negocial, nas assembleias de base. Esse é um debate, uma discussão que não é qualquer coisa. A crise instalada já há anos, no problema da mesa única, que não é a mesa única, é como travar uma estratégia de negociação que contemple bancos mais organizados como bancos públicos e bancos privados que nós queremos manter a unidade estratégica da categoria, respeitando a diversidade que tem na dinâmica concreta do mundo. Esse é um debate que não é qualquer coisa. E eu terminaria dizendo para os companheiros, aqueles que, como eu, viveram o que foi o início dos 70, que originaram a construção da CUT, que eu tenho orgulho de ter sido parte da construção, de que processos como esses, vocês não tenham dúvida, vão surgir novas organizações da classe trabalhadora. Vão surgir, é inevitável, como surgiram no final dos 70. Nas lutas e nas mobilizações, questionando as velhas organizações que não conseguiam dar resposta. E esse é o debate, a discussão que está planteada aqui, que está colocada. Além do programa, qual é o método que nós nos relacionamos na relação com a base, na democracia de representação, onde as nossas organizações, de fato, sejam expressão da vontade da base e não expressão da velha direção encastelada nos aparatos.
bota o pé salarial, vamos à luta, mas vamos debater de que ante uma crise como essa, ela é triste, terrível, o patamar dos ataques, mas abre uma possibilidade, discussões mais estratégicas e não nos acomodarmos simplesmente em fazer parte do mesmo projeto e mesmo programa, levantando um ou outro aspecto de diferenciação aqui e acolá. Bom trabalho para vocês, uma ótima campanha salarial para todos nós. Obrigado, companheiro.